Senhor Deus, eterno Pai, estamos, Pai, na Tua presença nesta tarde para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, Pai. Só o Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração. Só o Senhor que tem um nome ao qual todos deverão ser salvos, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, pelo nome do Teu Filho, Jesus Cristo, estamos aqui pregando o Evangelho, pregando as boas novas do Evangelho do Reino, chamando ao arrependimento para a remissão de pecados, chamando à santificação sem a qual ninguém verá a Deus, trazendo a verdade, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. E se o Filho nos libertar, se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Por isso estamos aqui, Pai, para aprender mais da Tua Palavra, para crescermos juntos na graça e no conhecimento, para não sermos influenciados por esse mundo, para não ouvirmos vãs tradições, mas sim a Tua Palavra genuína, verdadeira, contextualizada no seu contexto, no seu aspecto histórico, no seu aspecto espiritual. Porque sabemos, Pai, que a Tua Palavra é viva, ela é eficaz e ela penetra a divisão da alma, medula e está apta para discernir pensamentos e sentimentos no coração do homem. É por isso que estamos aqui, Pai. Nos dê força, instrua-nos, Pai, para que a Tua Palavra entre nas nossas mentes, entre em nosso coração, nos transforme e para que nós possamos viver através da Tua Palavra. Não somente ouvir, mas a pô-la em prática. Por isso que eu te peço, Pai, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, que Ele venha estar conosco, nos redarguindo, nos guiando no caminho da Tua verdade, no caminho da Tua salvação. É por isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, vamos voltar então ao nosso estudo de hoje, para a glória de Deus, né? Dito os avisos, feito a oração, vamos agora entrar no nosso estudo, né? Que foi o motivo de nós estarmos aqui nessa tarde de segunda-feira. Então já convido os meus irmãos, as minhas irmãs, a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 12, vamos dar continuidade ao capítulo 12, que tem bastante versículo aí, 50 versículos, não é? E hoje a gente vai dar continuidade aí. Terminamos na semana passada do versículo 1 ao 8, não é verdade? E essa semana nós faremos para a glória de Deus, por mais que seja um pouco mais contido, menor o estudo, mas para que seja mais proveitoso, para que não fique muita informação. Na verdade, nós não temos pressa, a nossa função é aprender a palavra de maneira verdadeira, para pô-la em prática, não é verdade? Então, o Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 12, versículos do 9 ao 14. Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 12, versículo dos 9 ao 14. Amém, irmãos? A versão que eu estou utilizando aqui é a versão King James 1611. É uma versão mais tradicional, né? Mais literal, mas independente da versão que o irmão estiver usando aí, o importante é o que o texto quer dizer, né? E isso aí é santo, porque foi ditado pelo próprio Deus. Amém? Capítulo 12, versículo 9 ao 14. Na minha versão vai dizer assim: E partindo dali, ele, Jesus, né? Chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca, em outras traduções, a sua mão ressequida. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia de Shabat? E ele lhe disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale
um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias de Shabat. Disse ele então ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E lhe foi restaurado, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Amém, irmãos? Então aqui nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, no capítulo 12. Vimos na semana passada a respeito de Cristo, o verdadeiro Senhor, o Senhor do sábado, Ele que é mestre, Ele é Senhor do sábado, Senhor dos Shabats. E o contexto foi esse, irmãos? Que ele inicia ali no capítulo 12, mostrando que os discípulos caminhando estavam com fome e pegaram ali espigas de milho e comeram. E eles o acusaram pela sua legalidade de estar fazendo um crime, porque eles estipularam leis em cima do que Deus estabeleceu a Moisés como mandamento, que é o 4º mandamento, guardar o sábado ali do Senhor, destituindo ele de fazer coisas ao invés de fazer coisas ao reino. Só que aí eles colocaram um legalismo tão grande, 39 regras em cima desse mandamento de Deus, e regras estritamente humanas. Regras que, ao invés de livrarem as pessoas de um fardo e levarem as pessoas a servir a Deus, estavam trazendo ela um fardo, um legalismo, um peso terrível. E nós vimos que no capítulo 11, Cristo estava falando justamente disso. Vim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim os vossos fardos, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E justamente é sobre isso que Cristo estava dizendo ali. E depois de Cristo deliberar sobre isso, falando que Davi entrou no templo e comeu, os sacerdotes trabalham no sábado, e não são julgados. Então assim, ele fala assim, que o Shabat, ele é maior do que o templo e Senhor do sábado. E depois disso, como diz o texto aqui, partindo dali, Cristo chegou à sinagoga. Lembrando, irmão, sábado era o dia deles falarem sobre Deus na sinagoga, ensinar, pregar. É o dia ao Senhor. E Cristo era um judeu. Cristo, por mais que o Novo Testamento inicia-se depois de Cristo, Cristo ele viveu no Antigo Testamento. Ele viveu para cumprir a lei. Ele veio no mundo para cumprir tudo aquilo que foi estabelecido, porque ninguém teria capacidade de cumprir a lei. Como diz Paulo, por um homem entrou o pecado e por outro saiu. Cristo ele viveu nesta época, na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, para que cumprisse nele tudo que não é capaz de ser cumprido por nós, pecadores. E ele, partindo dali, foi à sinagoga, como princípio ali, como regra estabelecida para viver ali o costume da época, de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Esse episódio, irmãos, aqui que nós estamos lendo, ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Lembre-se que nós já explicamos aqui o que é evangelho sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas, que é um evangelho visto de uma perspectiva diferente, mas narrando o mesmo acontecimento. É como se fosse a vida de Cristo visto de câmeras, de ângulos diferentes, mas a mesma história sendo narrada. Então ela é narrada tanto em Marcos, ali no seu capítulo 3, e também Lucas no seu capítulo 6. E Mateus aqui, dessa narração, ele é o mais sucinto nessa narrativa. Lucas, ele vai informar que que Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Então, Jesus ele não foi na sinagoga somente para ir à sinagoga cumprir um rito. Ele foi para ensinar. E tendo ele ido à sinagoga para ensinar. Isso está em Lucas 6:6. E quando ele chega nas sinagogas, ele também encontra os fariseus. Lembre-se, irmãos, a gente acabou de ver um debate, eu falo acabou na segunda-feira passada, entre Cristo e os fariseus, e os saduceus, os sacerdotes, escribas, os acusando de crime, acusando os discípulos de Cristo de crime. E ele vai à sinagoga encontrando novamente os fariseus. E os fariseus ali na sinagoga, eles não estão com o propósito de adorar. Eles não estão com o propósito de aprender os ensinamentos. Mas como diz aqui o versículo 9,
Eles estão ali buscando uma oportunidade. Uma oportunidade de acusar Jesus de ser transgressor do sábado mais uma vez. E Lucas vai dizer lá no seu versículo 7 do capítulo 6, que dentre os fariseus também estavam os escribas, não somente os fariseus. Lucas também vai dizer que eles estavam ali para deliberar. Ele deliberou com os herodianos, né, que são os que eram adeptos a Herodes, aos ensinamentos, ao pensamento de Herodes naquela época, com os herodianos, de como, né, daquela guarda de Herodes, daqueles ali que seguiam Herodes, de como iriam destruir a Cristo. Então eles não estavam ali com o propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, de entregar um culto racional, como diz Paulo, não é verdade? De entregar como sacrifício vivo, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento. Não, eles estavam ali para quê? Para deliberar de como destruiriam a Cristo, porque eles viram o que Jesus falou a respeito das espigas, eles estão agora tentando destruir. Porque ele não está agora vivendo sobre o jugo da lei deles. Não está vivendo sobre o jugo das ordenanças que eles mesmos criaram. E quem não se encaixa no mundo deles, eles querem destruir. E isso tudo, irmão, gerado nessa polêmica, né, acerca do sábado. A polêmica do sábado ali estava em alta. O ponto de tensão era a polêmica do sábado. Porque Jesus, ele já disse, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior que o templo. Jesus, ele não se submete à tradição criada por homens. Jesus, ele não se submete a esse tradicionalismo para desfrutar do sábado e torná-lo ele como uma ferramenta de opressão. Aqui vai o primeiro ensinamento, irmãos. Jesus, ele não se submete às tradições criadas por homens. Jesus, ele não se submete a ensinamentos criados do coração vil de homens pecadores, que busca a sua própria concupiscência. Nós, sendo imitadores de Cristo, temos que lembrar, irmãos, que a nossa fé, a nossa fundamentação está na palavra, em Cristo, nos seus ensinamentos, nas ordenanças de Deus, no seu contexto realmente espiritual. E não em tradições criadas por homens, e não em inferências criadas por homens, e não em meias palavras. A fé, ela é completa. A vivência, ela é completa. Os homens tinham tornado o sábado uma ferramenta de opressão, mas Cristo, ele não se submete a isso. Nós também, irmãos, não podemos nos submeter a tradições criadas por homens, a ordenanças, a usos e costumes criados por homens que não têm pauta, que não têm base na palavra de Deus. E com isso, irmãos, em Cristo, os fariseus, escribas, os herodianos daquela época, vendo tudo isso, que Cristo não se submetia ao que eles instituíram, a oposição agora em Cristo foi velada. Velada e indireta, porque eles não iam de maneira feroz a Cristo para o prender, mas eles faziam de tudo para que ele caísse e oscilada. E como diz Marcos, capítulo 3, versículo 6, agora essa oposição velada, essa oposição indireta ganha uma conspiração para matar Jesus Cristo. Irmãos, de acordo com o texto de Mateus, que é o mais sucinto, à medida que ele vem relatando a história, né, sobre o conflito de Jesus, né, dos versículos 1 ao 8, que os fariseus lançaram seus ataques sobre os discípulos, agora do versículo 9 ao 14, a oposição deles é endereçada diretamente a Jesus. Então perceba, o conflito foi intensificando do versículo 1 ao 8, oposição aos discípulos, do versículo 9 ao 14, agora é direto a Jesus. E a essa altura, irmãos, se os irmãos pararem para lembrar de tudo o que Cristo já tem feito, desde o capítulo 3 ali, capítulo 1, 2, 3, né, todo o Evangelho, mas ali, principalmente dos seus capítulos 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, que começa ali depois do batismo dele, capítulo 3, capítulo 4, a tentação, capítulo 5, as bem-aventuranças, 6, 7, 7, né, ali no finalzinho, mostrando as bem-aventuranças, os ensinamentos, a verdadeira interpretação da lei, como do homicídio, do adultério, né, do casamento, de tudo, que o cristão, né, o servo de Deus é a luz, é o sal, como se ora, tudo que Cristo fez, os milagres do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11. Tudo isso que Cristo fez estava trazendo, irmãos, um grande incômodo para aqueles homens. Cristo ele havia trazido para si o poder de perdoar pecados, no capítulo 9. Ele comia com os publicanos e com os pecadores também, no capítulo 9. Nós vimos aqui que no capítulo 12 ele transgrediu as regras, não a lei, as regras sabáticas, regras que foram criadas pelos fariseus. E agora, Jesus não só vai transgredir a regra, mas vai curar um homem que estava em perigo. Então perceba, irmãos, nos versículos 9 a 12, existe a situação de tensão entre Jesus e os fariseus. No versículo 13 nós vamos ver o milagre de Cristo. E no versículo 14, a fúria daqueles que não se conformam de Cristo não estar dentro dos parâmetros que eles criaram, né? Então vamos lá. Essa situação tensa começa no versículo 9. Por quê? Porque, irmãos, era comum Jesus ir nas sinagogas. Porque, como eu disse, ele está no contexto do Velho Testamento. Ele está no contexto de cumprir a lei. Ele é um judeu. Ele tem que viver. Jesus tinha o hábito de ir às sinagogas. No sábado, no Shabat, né? O povo estava ali também. E Jesus ali também estava. A sinagoga, irmãos, era um lugar de ensino da lei. A sinagoga não era o templo. Nós temos que lembrar isso. Nós já vimos isso aqui. Não é? O templo é o lugar de sacrifícios. É o lugar que o sacerdote prestava sacrifícios para o perdão, tanto do povo quanto o perdão pessoal. Tem várias regras. O povo judeu tinha várias regras ali naquela época. Mas a sinagoga, no Shabat, é um lugar de ensino. As pessoas iam para aprender a lei de Moisés naquela época. E por isso que Lucas capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Jesus entrou para ensinar. E quando Cristo entra para ensinar, estava um homem ali, com a mão direita ressequida, ou atrofiada, ou seca em algumas traduções. Talvez aguardando Jesus. Talvez sabia que Cristo fazia milagres, esperando o milagre de plantão ali. Mas da mesma forma que ele estava ali, também estavam ali os opositores de Cristo. Lembre-se, irmãos, os fariseus sabiam que Cristo ia para lá, porque Cristo ele era costumamente frequentador das sinagogas. E os fariseus, antevendo que Jesus faria ali algo, eles, como diz Lucas, eles já estavam arrazoando entre os herodianos, entre si, como destruiriam a Cristo, antes dele fazer algo. Antevendo que Jesus poderia fazer um milagre, porque ali tinha um homem com as mãos ressequidas. Anteciparam uma pergunta capciosa, né? Ele já faz uma pergunta para instigar, para tentar botar Cristo em uma armadilha contra a própria lei, para o acusarem de blasfêmia, como já o acusaram anteriormente. Antecipando que Cristo poderia fazer um milagre, eles fazem uma pergunta capciosa na expectativa de reunir um material para acusar a Cristo, de reunir materiais, de reunir provas para condenar a Cristo, destruir a Cristo, por ele ser um transgressor do Shabat. Como tentaram arrazoar sobre os discípulos, e estão tentando fazer agora com Cristo. E essa pergunta está no versículo 10. E eis que ali estava um homem com a mão ressequida, e eles perguntaram, os fariseus, irmãos, aqui eles são os fariseus, perguntaram para Cristo, tentando o acusar. O texto é claro, para o acusarem dizendo, é lícito curar no sábado? Irmãos, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo,
essa não é a primeira armadilha que eles tentam fazer com Jesus. Jesus nunca caiu em uma armadilha dos fariseus. E nunca, irmãos, deixaria-se embarcar ou embaraçar por perguntas frívolas, perguntas algibeiras. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus onisciente. Lucas vai dizer que Cristo já sabia o que passava na mente deles. Marcos, a mesma coisa. E quando eles perguntam, é lícito curar no Shabat ou no sábado? Cristo o responde divinamente. Cristo responde dizendo, e ele disse, qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do sábado ou no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Olha o que Jesus está fazendo. Ele está colocando os fariseus, os escribas, contra a sua própria pergunta. Vocês não salvariam a ovelha de vocês? Quer dizer que se vocês, sabendo que tem um animal, lembrando, irmãos, aqui a ovelha é o animal da época, né? Ele é o animal que era... eles eram pastores de ovelhas, né? Era o costume do povo judeu naquela época. Eles eram pastores de ovelhas. A maioria ali, né, no contexto da Galileia, no contexto da região, né, mais ali simples do povo judeu, e eram pastores. Ele vai dizer aqui, ó, e qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ou no Shabat, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? E depois de fazer isso, irmãos, colocando esse ponto na cabeça dos fariseus, dos escribas, ele faz um juízo de valor. Ele faz uma pergunta para os fariseus como juízo de valor, indagando, né? Aos fariseus perguntando ali. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Versículo 12. E ele vai dizer no final. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias de Shabat. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não se contenta com tradições humanas. Ele não se enquadra em tradições humanas. E por que eu e você, sendo cristão, tentamos nos enquadrar? Por que eu e você, como cristão, não ouvimos o conselho de Paulo também, quando ele diz, olha, não se deixeis influenciar por vãs tradições, doutrinas criadas pelo coração do homem, demoníacas, tentando deturpar, tentando desviar o homem do caminho. E Cristo vai dizer, se um homem vale mais do que uma ovelha, é lícito sim fazer o bem no sábado. A conduta ética e o exercício da misericórdia são sempre mais importantes do que a obediência cerimonial. Ele já disse isso nos versículos 1 a 8. Quanto vale uma vida para esses fariseus? É isso que ele está perguntando. Fariseus, escribas, sacerdotes herodianos, quanto vale uma vida para você? Quando Mateus cita isso aqui, irmãos, ele está deixando claro que os fariseus daquela época, os homens que eram para ser os detentores da lei, do conhecimento, para passar ali de geração a geração o significado real da lei, não. Eles davam mais valor, eles davam mais importância aos rituais, ao cerimonialismo, ao legalismo do que à vida humana. Eles dão mais valor do que a vida humana. Jesus já tinha ensinado que o sábado foi criado por causa do homem. Nós vimos isso aqui nos versículos 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículo 27. Ele já tinha dito que era o Senhor do sábado. Porém, os fariseus, eles se importam com o quê? Com as tradições. Eles não estão preocupados com a vida daquele homem. Eles não estão preocupados se aquele homem ele é à margem da sociedade, visto que toda pessoa que tinha um problema, que tinha lepra, que era a mulher do fluxo de sangue, os irmãos vão lembrar, os homens que tinham lepra, as pessoas pobres, os doentes, eles eram à margem da sociedade. Eles não estão preocupados.
a misericórdia. Eles não colocam acima, eles preferem a cerimonial, o cerimonialismo. Eles se importam mais com as suas tradições. Naquele contexto, os fariseus estão dentro da sinagoga com Cristo e com o homem da mão ressequida. E eles não veem a necessidade daquele homem. Ao invés de eles olharem a necessidade daquele homem com a mão ressequida, da dificuldade da vida daquele homem, do que aquele homem tinha passado com as leis judaicas, que ele não podia se misturar, que ele está ali esperando um milagre. Imagine as condições daquele homem, a dificuldade da vida daquele homem. E os fariseus não veem um homem necessitado. O que eles veem, como diz o texto, é uma oportunidade de acusarem Jesus como violador do sábado. Eles estão mais preocupados de acusar Cristo de violar a sua tradição do que ajudar um homem. Eles estão mais preocupados de proteger a lei do que libertar um homem do sofrimento. E a gente tem que lembrar, irmãos, porque se o zelo dele aqui fosse realmente pela lei, se o zelo dele aqui fosse realmente pela palavra de Deus, eles estavam certos. Porque se eles estivessem zelando pela palavra de Deus, eles sabiam que a misericórdia é o princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos, como diz Jesus. Então, é importante a gente enfatizar aqui, irmãos, que o zelo desses homens não era pela palavra de Deus, mas é pela tradição. Como eu disse, eles haviam acrescentado 39 regras de que não podia se fazer no sábado. E entre elas, irmãos, estava a cura de um enfermo. Percebe, irmãos? Por isso que eles estão perguntando, é lícito curar no sábado? Porque eles acrescentaram, dentre essas 39 regras, uma delas é de não poder curar o enfermo. A única forma de você curar alguém era se ela tivesse em perigo de vida. Isso era uma exceção. Então eles não estão zelosos pela palavra de Deus, querendo proteger a lei de Deus de verdade. Eles estão querendo proteger as suas tradições, o seu acréscimo na palavra. Os fariseus estavam valorizando muito mais os rituais criados pelos rabinos do que a ordem divina de amar e zelar pelo bem-estar do próximo. Era um dia de sábado ali. Isso é fato. Dentro de uma sinagoga, no local de ensinar a lei. Sendo o dia de Deus, irmãos, perceba, no local de ensinar, sendo o dia de Deus, o dia separado para Deus, com um princípio de louvor e adoração a Ele, como nós vimos. Na hora de adoração a Deus. E ao invés dos fariseus estarem ouvindo a palavra com amor pelo próximo, com misericórdia, não. O que eles estão fazendo? Na hora de Deus, no dia do Senhor, dentro da sinagoga, eles estão fazendo o quê? Eles estão tramando destruir Jesus. Lá em Provérbios, vamos abrir aqui, Provérbios, capítulo 5, versículo 14. Provérbios capítulo 5, versículo 14 vai dizer: Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. É uma profecia, não é, irmãos? Por mais que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, ele retrata justamente o que Cristo está passando aqui. Eu quase estava envolvido no meio da assembleia. Perseguição, não é? E aí, irmãos, nós vimos isso aqui. Como eu disse, eles estavam tramando todo o mal contra Jesus. E o entendimento impregnado nos fariseus naquele momento, ao verem Jesus curando aquele homem no sábado, levou à conclusão para eles, na conclusão deles, de que
a autoridade de Jesus não procedia de Deus. Porque para eles, tudo vinha de Deus se estiver de acordo com a tradição deles. Se estiver de acordo com todas as ordenanças que eles tiveram criados. Não pela palavra, mas pela palavra com o acréscimo das ordenanças. Com o acréscimo das tradições. Então, eles vendo Jesus curando o homem, por isso que eles fazem a pergunta. Porque se o rabino disse que não podia curar, não podia curar. Mas Jesus fala, é lícito fazer o bem. Então, eles ligam na lógica, na cabeça humana, né, do ser humano dele, da falha, do seu tradicionalismo, do seu legalismo, ele liga. Se ele curar, se ele cura, o poder dele não procede de Deus. A autoridade dele não procede de Deus. Mas, irmãos, Jesus revelou, mostrou a eles que as tradições que eles estão criando ali é ridícula. Deus não é Deus de tradição. Deus não é Deus de religião. Deus é Deus de pessoa. Deus é pessoal. Ele tem a sua lei, sim, mas a sua lei é santa. E é totalmente voltada para a santidade de Deus. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua justiça. Tudo com toda medida, com a mesma medida, com a sua completude. Deus é Deus de pessoas. Ele não é Deus de tradição engenhosa, fabricada por ser humano. E Jesus vai mostrar que o melhor tempo para socorrer alguém é quando aquele alguém, aquele indivíduo, está passando por um problema e precisa ser socorrido. Antes de eu e de você defender um tradicionalismo, nós precisamos perguntar, irmãos, será que isso que nós estamos defendendo, ela tem o propósito de Deus? Será que essa tradição que eu vivo, ela revela o caráter de Deus? Será que isso que eu estou vivendo, ele serve para amar o próximo como a mim mesmo? Serve para ajudar as pessoas ao entrar na família de Deus? Percebe, irmão? Será que o que eu faço revela o caráter de Deus para que aquela pessoa se entre no corpo de Cristo? Ou tudo que eu tenho feito virou como se fosse uma opressão, virou um fardo, afastando aquelas pessoas de Deus? Trazendo para ela um jugo, que não é o jugo de Cristo, que é suave e o fardo leve? Será que o que eu estou fazendo tem raiz bíblica? Então, irmãos, a tradição ela tem que passar por teste. Porque não toda tradição é errada. Mas toda tradição humana é errada. Se a tradição que eu vivo é a tradição bíblica, se ela revela o caráter de Deus, se ela serve para o propósito de Deus, se ela ajuda as pessoas a se aproximar de Deus, se ela tem base bíblica, ela é saudável. Nós temos que lembrar disso, irmãos. Os fariseus estavam dando mais valor à tradição do que à vida. Os fariseus estavam dando mais valor à aparência do que à verdade. Isso é muito sério, irmãos. As leis rabínicas, as leis que eles criaram, eram enormes. Como diz Jesus, eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Eles coavam um mosquito, presta atenção, e engoliam um camelo. Eram mais leais ao seu sistema religioso do que à lei de Deus. Irmãos, para pensar, o que era pior? Restaurar a saúde de uma pessoa enferma ou tramar a morte e alimentar o ódio de outra pessoa. Qual é o juízo de valor que esses homens estão fazendo? O que é pior? Quer dizer que é melhor você tramar a morte de alguém, alimentar o ódio por alguém, do que você curar uma pessoa? Eles estão amando mais a aparência do que a verdade. Será que Jesus, naquele momento, ele devia se envergonhar por fazer o bem? Ou será que a pergunta é o contrário? Será que não é eles que deveriam se envergonhar por fazer o mal? Por tramar o mal? Irmãos, perceba,
eu e você como cristão não devemos hesitar de fazer o bem, irmãos. Não somente no dia do Senhor, mas a nossa vivência tem que ser a vivência de Cristo. O exercício da misericórdia, ele tem que estar presente na vida do cristão. Perceba, a cura do enfermo, o alívio da dor, do aflito, deve sempre estar presente na vida de um discípulo. Sempre deve ser praticado, sem escrúpulo, sem medo de transgredir algo, porque a misericórdia, como diz, as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vimos que o contexto ali é bem profundo. Não é pena, não é dó, mas é misericórdia bíblica. De se colocar na dor do outro, de enxergar com os olhos do outro, ver o sofrimento do outro, se chorar pela dor do outro e o ajudar, de maneira que ele se volte a Deus e que ele viva uma vida de santificação. Tanto ajuda espiritual como ajuda física também. Irmãos, fazer o bem é o nosso propósito. Aqui o contexto é o Shabat, o dia do Senhor. Fazer o bem no dia do Senhor, com certeza, é o nosso propósito. Fazer o bem do dia do Senhor não é buscar o nosso próprio prazer, não é buscar o nosso próprio lucro, não. E é um problema, né, irmãos? Hoje, irmãos, infelizmente, a religião tem buscado o seu próprio prazer. As religiões têm buscado o seu próprio lucro. Eles têm usado o dia do Senhor como meio de arrecadar, como meio de se enriquecer, como meio de se vangloriar. Eles estão mais preocupados com a aparência do que a verdade, como os fariseus. Como diz o teólogo Fritz Heinecker, para Jesus existe somente uma única questão: o bem precisa ser feito imediatamente. Nós temos que lembrar disso, irmãos, todos os dias. Nós não podemos ser legalistas. Não podemos preocupar com a aparência ao invés da verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Ela não pode ser negociada. Nós não podemos nos deixar levar por tradicionalismo, irmãos. Por doutrinas ensinadas por homens, mas nossas vidas têm que ser pautadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, única e verdadeiramente no seu contexto correto. E para isso nós temos que aprender. Para isso nós temos que meditar. Para isso nós temos que ler, aprender, ser discipulado. Não viver numa tradição, acreditando em tudo que ouve. Porque é isso que acontece, irmãos. Aquele que acredita em tudo que ouve, que não é bíblico, é levado como as pessoas eram levadas por esses fariseus. Os fariseus, eles davam mais valor na vida. Os fariseus estavam mais preocupados com a aparência do que com a verdade. Os fariseus dão mais valor ao animal do que ao ser humano. Nós vimos aqui. Jesus, quando ele fala: qual dentre vós será um homem que tendo ovelha no sábado caindo dentro de uma cova, não vai levantar? Porque Jesus sabia que eles faziam isso. Os fariseus perguntam a Jesus se é lícito curar no sábado. E Jesus já faz essa pergunta. Porque Jesus conhece o pensamento daqueles homens. E Jesus fala: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Se o sábado foi criado por causa do homem. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Jesus declara aqui, irmãos, os fariseus socorriam sim as ovelhas, mas não o homem. Eles davam mais valor no animal do que no homem doente. Ele tinha mais compaixão da ovelha do que o do ser humano. Valorizavam mais seus ritos, mais os seus animais, mais o dinheiro do que o ser humano. Como diz o teólogo Tasker, se for aceito que a salvação de um animal ferido é ocupação válida no sábado, então a salvação do ser humano ferido é uma ocupação mais válida ainda, especialmente se quem o faz é o Senhor do sábado. O que Tasker quer dizer? Naquela época, o animal ferido era uma propiciação do pecado. O sacrifício era para perdão do pecado.
Então, quanto mais vale a salvação do homem ferido pelo Senhor do sábado? Porque ali, Cristo é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o tempo. Ele está demonstrando o seu poder supremo, mostrando a misericórdia e fazendo bem. Percebeu, irmãos? O que é o tradicionalismo? Irmão, e o mais interessante, preste atenção, o versículo 10 vai nos mostrar que Jesus, no templo, vendo o homem com a mão ressequida, os fariseus estavam lá. Os fariseus estão fiscalizando Jesus, irmãos. Os fariseus não estão no templo para ser adorador, não. Eles estão no templo para ser detetive. Eles não foram no templo para ouvir a palavra de Deus. Mas eles foram no templo para tentar convencer as pessoas, impor as suas ideias nas pessoas. Os fariseus, eles não estão mais ouvindo o ensino de Jesus, mas estão censurando o que Jesus prega. Irmãos, vocês estão entendendo aí? Vocês estão vendo alguma semelhança com a nossa realidade? Não vão mais para os cultos para ser adorador, mas para ser detetive, para fiscalizar. Não querem mais ouvir a palavra de Deus, mas impor as suas ideias, o seu ego. Não ouvem mais os ensinos, mas censuram. Não entram na sinagoga para socorrer os aflitos, mas olham para esses aflitos apenas como objeto. A nossa realidade não está diferente, irmãos. As pessoas têm feito do dia do Senhor um comércio, uma empresa. Tudo aquilo que não está de acordo com o que eles acreditam, eles censuram. Eles são detetives. Eles não estão para adorar, eles estão para censurar. Os fariseus aqui, eles estão na sinagoga para observar Jesus. Como eu disse, eles já tinham se juntado ali para arrazoar de como iria destruir Jesus, tentando juntar provas contra ele. Eles estão mais interessados na acusação do que na cura, irmãos. Mas eles são confrontados por Jesus, porque Jesus, ele desmascara a falsa teologia deles. Mostra que o sábado não foi dado por Deus para escolher a mão de fazer o bem. O sábado foi feito por causa do homem. Aquelas 39 adições que eles colocaram não tem nada a ver com a lei do Senhor. O sábado é tempo oportuno para a prática do bem. É tempo oportuno para a defesa da vida. Não tem nada a ver com o que eles colocaram ali, com o jugo e com o fardo que eles têm colocado. Por mais que os fariseus estavam preocupados com o dia, Jesus disse que o importante é o fundamento. Não é o dia, é o fundamento. Não é a interpretação deles, é o que Deus disse. Não é o que eu acho da palavra, é o que Deus falou através da palavra. Percebeu a diferença? E aí, irmãos, o que acontece com quem está tentando fazer algo por aparência e ouve a verdade? Ele não gosta de ouvir a verdade. Então, eles vendo isso, ao serem confrontados por Jesus, ao invés de se arrepender, eles se enchem de furor. Eles ficam com raiva e tentam agora, de qualquer maneira, destruir a Jesus. É complicado, né, irmãos? Como diz o teólogo Hendricks, a miséria produz estranhas confrarias, especialmente quando está vinculada à inveja. A miséria produz estranhas confrarias, especialmente quando está vinculada à inveja. Mas o versículo 3 é grandioso, né, irmãos? E disse Jesus ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. Então, irmãos, ao passo que os fariseus estavam preocupados com rituais, Jesus está preocupado com a vida daquele homem. Enquanto os fariseus estão preocupados com o dia, Jesus está preocupado com a prática do bem no dia do Senhor.
E naquela sinagoga está ali um homem, que é o ponto-chave desse texto, que os fariseus usaram para tentar acusar a Cristo, mas Cristo usou para mostrar qual é a verdade do reino de Deus. Naquela sinagoga está um homem que tem a sua mão direita ressequida, seca. Incapacitado, irmãos, com certeza. Porque quando ele cita a mão direita, quando ele fala de destra da mão direita, ele está falando da capacidade do homem. Visto que, né, o ambidestro ou canhoto era menos, como eu posso dizer, normal do que hoje em dia, irmãos, né? Se você conhecer alguém mais velho aí, você vai ver que a tradição deles não deixavam que as pessoas fossem canhotas, né? Porque achavam que aquilo não era comum. Mas aqui a Bíblia está dizendo o sentido de destro aqui é da capacidade daquele homem. O complexo de inferioridade, a capacidade daquele homem estava acabada, porque ele não podia trabalhar, é justamente o que está dizendo aqui o texto. Ele não tinha capacidade. E ao ponto que os fariseus estão preocupados com o ritual, Jesus alivia o sofrimento daquele homem. Restaura a autoestima, devolve a capacidade, devolve a saúde. No campo, como nós vimos ali no versículo 1 ao 8, Jesus baseou a defesa dele no Antigo Testamento, falando de Davi, falando dos sacerdotes, falando do templo, e disse: eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. E agora aqui na sinagoga, Jesus toma como base a lei divina do sábado. Porque quando Deus cria a lei, irmãos, foi para redarguir as pessoas e ajudá-las, e não prejudicar. Como ele disse, Marcos capítulo 2, versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como ele perguntou aos fariseus, qualquer homem ali salvaria uma ovelha no sábado. Então por que não salvar um homem criado à imagem e semelhança de Deus? Jesus se volta para aquele homem enfermo, dando uma ordem expressa: estenda a tua mão. E diante dessa ordem absoluta, o homem faz o quê? Imediatamente responde, com obediência. Nós estamos falando aqui de Jesus. A sua voz ela é imperativa. Quando ele fala, acontece. E quando Jesus fala, estende a mão, o homem estende. Versículo 13. E o resultado é imediato, porque esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Esse é o nome que é dado por todos os homens, né, abaixo de todos os homens, ao qual nós devemos adorar, ao qual nós devemos ser salvos. É o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Então ele diz, estenda a mão, o homem estendeu. E daquele momento, imediatamente, ficou curado. Ficou sã como a outra. Então, irmãos, aquele homem tinha uma deficiência severa, um defeito físico notório. A mão direita estava inativa. Aquele homem que sofria não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, porque quando ele diz destra, ele diz da capacidade daquele homem. Naquela época, no contexto médico daquela época, a saúde dele era a causa que não tinha mais solução para a medicina. A mão dele, que era o melhor que os homens tinham na época, porque eles se consideravam, quanto mais trabalhador, e é o comum, na verdade, quanto mais ágil, melhor. O que era melhor que ele tinha naquela época era a mão, e a mão dele era ressequida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente trazer para os dias de hoje, existem pessoas mirradas ainda. Existem pessoas no meio da congregação com deformidades físicas, emocionais e morais. Pessoas que carregam traumas de peso, traumas avassaladores.
Mas para esses, como esse homem da mão ressequida, existe uma cura extraordinária. Perceba, irmãos, Jesus Cristo, desde o capítulo 8, ele vem nos mostrando que o ministério do ensino não pode estar desvinculado ao ministério do socorro, ao ministério da misericórdia. Nós precisamos falar, mas nós também precisamos fazer. Nós precisamos ensinar, mas nós precisamos também agir. Jesus apenas não ensinava a palavra de Deus na sinagoga, mas ele também socorria os aflitos. Ele não via as pessoas apenas como um auditório, mas ele também via as pessoas que precisavam ser socorridas nas suas aflições. Jesus curou o homem da mão ressequida. Ainda que isso tenha despertado a fúria dos fariseus contra ele. Jesus pega esse homem e fala, como diz lá em Lucas capítulo 6, que é um texto mais robusto sobre essa passagem, levanta-te. Isso é importante a gente ler aqui. Porque antes de ser curado, esse homem precisava admitir a deficiência. Lembrando, irmãos, na sinagoga, quem ficava em pé, quem estava falando, os outros estavam todos sentados ouvindo como alunos. Então ele fala, olha, levanta-te, mostra aí a sua deficiência publicamente. Talvez aquele homem vivia escondendo o que ele tinha. Talvez aquele homem tinha complexo. Mas Jesus quer que ele assuma quem é, para receber a cura. Jesus chama ele, Lucas capítulo 6, versículo 8. Vem para o meio. Estende a tua mão. Jesus chama ele para a fé, irmãos. A fé tem que ser exercida. Aquilo que ele não fazia de mostrar sua mão, porque era algo feio para eles naquela época, ele está fazendo agora como meio de obediência. Há uma ordem expressa de Jesus. Irmãos, lembre-se, a fé, ela crê no impossível. A fé, ela toca aquilo que é intangível. A fé, ela toma posse do que é impossível. E o resultado? Com tudo isso, a mão ficou sã como a outra. Quando aquele homem obedece à ordem de Jesus, a fé toma posse do milagre. Porque aquele que ordenou é o mesmo que dá poder para que a ordem se cumpra. Porque aquele que ordenou é aquele que diz que tudo aquilo que ele quer, ele faz. Ele é o próprio Deus. Quando Deus ordena, irmãos, ele também capacita. Nós temos que sempre lembrar disso. Esse é o nosso Jesus. E dito isso, irmãos, nós vamos aqui ler o versículo 14 para finalizar o nosso estudo. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra com os herodianos, como eu disse, contra ele, como poderiam destruí-lo. E aí, irmãos, perceba, depois de um milagre maravilhoso, veio uma reação furiosa. Os fariseus, eles rejeitaram a luz. Eles tamparam os ouvidos às escrituras. E saíram da sinagoga não para mudarem a conduta, não para se arrepender, mas para conspirar contra Jesus, sobre como tirariam a vida de Jesus. Eles viram, irmãos, que já não tinha mais capacidade de silenciar Jesus. Então o que eles resolveram fazer? Matar. A cegueira espiritual daqueles homens era tanta que acusaram Jesus de quebrar o sábado por fazer o bem. Eles acusaram Jesus de transgredir a lei do sábado por curar os discípulos por comer, que estavam com fome. Mas eles não se consideravam transgressores, tramando a morte de alguém. Perceba aí, irmãos, o legalismo. O que o legalismo faz? Aqueles homens se acham certos, tramando a morte de Jesus. Mas Jesus estava errado por curar um homem que precisava. Esses, entre aspas, espiões da fé, só conseguem olhar para si mesmo. Não, só para os outros, perdão. Mas não olha para si mesmo. Eles transformam a verdade em mentira. Ataca as pessoas que não se enquadram na sua verdade míope, na sua cosmovisão. Mas Jesus é aquele que tudo vê.
Jesus é aquele que tudo conhece. Jesus é aquele que tudo sonda. E ele tirou a máscara daqueles fariseus e expôs a sua intenção maligna. Irmãos, muitos ainda hoje vão à igreja e saem piores. Saem mais duros, mais culpados. E como diz John Charles Riley, ele faz uma pergunta: por que tanto entre os profetas do Senhor foram mortos? Por que os nomes dos apóstolos foram rejeitados pelos judeus como malignos? Por que os primeiros mártires cristãos foram executados? Por que os patriarcas ali da Reforma foram queimados na fogueira? Não foi por causa de algum pecado que houvesse cometido. Porque pecados todos eles cometeram. Mas eles foram ali feitos, irmãos, porque foram piedosos à palavra. Jesus sabia, irmãos, que a cura daquele homem desencadearia uma perseguição que culminaria na sua morte em cruz. Porque depois desse episódio, os fariseus começaram a perseguir Jesus, a orquestrar com os herodianos a morte de Jesus. Marcos é o único que fala sobre essa coalizão, né, entre os fariseus e os herodianos. Como eu disse, os herodianos eram um povo radical de um partido político judeu que esperavam restaurar a linhagem de Herodes o Grande ao trono. Eles apoiavam o domínio de Roma sobre a Palestina. E eles estavam diretos em conflitos com os líderes judeus. Os fariseus e os herodianos não tinham nada em comum, porque estavam um contra o outro, até Jesus ameaçar. Jesus ameaça a autoridade dos fariseus sobre o povo e ameaça os herodianos ao denunciar o seu reino, ao anunciar, o seu reino eterno, visto que os herodianos queriam que o reino eterno fosse de Herodes. Então agora eles se juntam. Eles se juntam para orquestrar contra Cristo. Agora, os fariseus e herodianos, inimigos históricos, se unem para tramar a morte de Cristo. Facções inimigas foram esquecidas agora. Rivalidades foram esquecidas. Porque o ódio pela verdade é grande, irmãos. Tramar a morte de Jesus no sábado não era visto por eles como uma violação. Mas curar um doente foi. Irmãos, de fato a cegueira espiritual desses homens era terrível. E eu te pergunto, hoje tem sido diferente? Será que a cegueira espiritual do nosso contexto ela está diferente? Talvez não tenha a mesma briga, a mesma conjuntura, o mesmo motivo da cegueira espiritual. Talvez não é por conta somente do dia do Senhor, mas existe também conflito sobre isso. Mas existe cegueira espiritual de todos os tipos, pelas tradições dos homens, pelo egocentrismo, pela concupiscência da carne, tornando aquilo que é puro em impuro, tornando a verdade em mentira, tentando desvirtuar o santo, tornando-o em profano. Que nós possamos viver a nossa vida pautado na Bíblia, na palavra, em Cristo Jesus, não em doutrinas humanas, tradições vãs, doutrinas demoníacas, dadas até por anjos que não são o que Cristo disse, porque se tornará anátema, como diz Paulo, maldito. Que nós possamos entender isso, irmãos, para que não possamos viver enganados, como esses homens aqui, olhando para o outro e esquecendo de olhar para si, trazendo aquilo que é profano como santo, e santo trazendo como profano. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus, para que Ele nos ajude, que Ele nos fundamente, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Que esse mundo não venha nos influenciar, que nós possamos transformar a nossa mente para experimentar o quão perfeito é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, e logo mais teremos o hino. Então desde já eu quero agradecer a vocês, irmãos, que se fizeram parte comigo desse estudo hoje à tarde, de segunda-feira. Que Deus possa te abençoar. Estamos finalizando aí o mês de março, entrando no mês de abril.
para a glória de Deus, que Deus te dê força, te dê saúde, que Ele te livre de todo mal, que Ele te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecer a Ele por essa palavra, e logo após, um hino para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Oportunidade, Pai, de aprender da Tua palavra, de aprender dos Teus preceitos, de aprender do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua justiça, de aprender, Pai, de Jesus, que é manso e humilde, sabendo, Pai, que a Tua palavra é a única verdade, sabendo, Pai, que Jesus é o único caminho, que se Ele nos libertar, nós seremos livres. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de aprender de Ti. Obrigado pelo Espírito Santo, ao qual nos convence, ao qual nos consola, ao qual principalmente dá glória ao Teu nome. Nos dê uma semana abençoada, debaixo das Tuas mãos potentes. Que a Tua vontade venha a ser feita em nossas vidas. Que nós possamos entender as Tuas vontades. Que nós possamos saber, Pai, que o Senhor sabe o que nós realmente necessitamos. E que possamos viver e entender isso. Pai, livra-nos de nós mesmos, das nossas concupiscências, do nosso egocentrismo, da nossa carne pecaminosa. Nos dê, Pai, força para viver em Ti, militando contra a carne. Nos dê força, alimenta o nosso espírito. Fundamente-nos, Pai, na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Para que nós possamos desviar os nossos olhos do mundo e vivermos para a glória do Teu reino. Que nós possamos ser reflexos de Cristo e que nossa vida venha a ser palco do Teu reino dinâmico neste mundo. Que nós possamos ser luz, sal, através do Teu brilho, que é divino. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.